Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas pra você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então hoje nós temos algo diferente nas nossas operações. Nós temos o famoso quadro Pergunta de Inscrito. É isso mesmo. Eu vou ler a pergunta de um inscrito, tá, que está lá na fila. Chegou a vez dele. Vocês vão conhecer o inscrito que fez a pergunta. E no final a gente vai fazer um treinamento sobre a pergunta dele. Olha que interessante. Então vale a pena o vídeo de hoje, né? Se vale a pena, deixa aquele like especial. E bora para cima, bora para o que interessa. Tá? Bom, vamos começar então aqui com o EURUSD. Bem interessante essas movimentações que estão ocorrendo aqui, viu? Bem interessante. Ó, e tome venda. Pessoal, ontem eu estava acompanhando um canal aqui, né? Que faz análise gráfica também. E a pessoa estava em live, né? E aí, quando chegou o momento lá de fazer a entrada, faltava espaço de preenchimento na área. A pessoa foi lá e executou uma venda. Você acredita nisso? Eu só botei a mão na testa assim. Eu falei, não é possível. Não é possível que ele fez isso. Faltava espaço de preenchimento. Né? Mas tá tudo ok. Tá certo também. Tá certo. Tá vendo aqui? Por que eu fiz essa operação? Preciso falar para vocês? Né? Mas assim, às vezes eu olho assim, né? Eu tô vendo a pessoa, eu vou entrar aqui. Aqui é uma área de compra. Já vou botando a mão na testa. Falei, não, meu Deus, quer ver? Isso não vai prestar. O porquê? Porque tempo de mercado, o tempo foi me mostrando. Mas eu tenho certeza que esse trader vai ter o tempo dele também, tá? Vai ter o tempo dele, só precisa ajustar só, viu? Bom, torço que ele ajuste e se torne o melhor trader de todos os tempos, tá? Porque o cara é gente boa mesmo. Bom, voltando aqui. Primeiro, ó, tá vendo aqui? Agora pode reverter o gráfico. Tá tranquilo, pode reverter. Tá vendo? Ou corrigir, mas tem que preencher, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, agora vamos para a pergunta do inscrito, né? Vou pegar aqui, ó. Hoje nós vamos ler a pergunta do Hélio Bispo. Hélio Bispo fala assim: Augusto, como identificar uma estrutura de continuidade? Como ter a clareza que o gráfico vai continuar? Acabei de fazer uma entrada aqui, Hélio. Nós vamos estudar hoje sobre estrutura de continuidade. Tá? Vamos lá então? Vamos para cima, hein? Vamos para cima. Daqui a pouco o PointOfX volta aqui para a gente explicar as entradas, tá? Vamos pegar mais uma. Ó, Canadian Dollar Index. A gente nunca pegou uma operação aqui, né? Tem volume. Olha aí que legal. Ó, tá vendo aqui? Essa entrada aqui, ó, foi parecida com o que ele fez ontem, tá? Tinha topos assim, ó, meio que descendentes. Ele viu o Marubozu de alta
e foi lá e apertou a venda. Só que faltava espaço de preenchimento. Foi lá um candle mais ou menos desse tamanho, deu loss nele. Depois ele acabou perdendo o rumo, né? Porque era para ele estar recuperando a perda. Ele não recuperou. Que nem aqui agora, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu estou dentro da região agora. Agora eu estou dentro da região, eu posso trabalhar uma venda, né? Então, ontem o que ele fez aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Ele estava lá, né? Aí ele viu um raio assim, ó, de queda. Ele viu o Marubozu se dirigindo para a região. Ele falou: estou numa região de venda. Ele foi lá, aplicou a venda. Tomou um loss bonito. Porque faltava espaço de preenchimento. E nem aqui agora, ó. Eu posso aplicar essa venda. Por quê? Porque eu vi que o Marubozu desacelerou, tem a negação e ainda está dentro de uma região de oferta. Tá? Vou colocar em verde aqui para você. Ó, essa região é uma região de oferta também. Tá? Olha lá, que coisa mais linda. Quem fica na região de oferta? Quem fica? Os vendedores. Tá vendo? Eu sei que às vezes nem tanta gente tem essa sensibilidade de operar. Ele vê ali o contexto sendo formado, ele vai lá e já aperta. Tal. Sabe o que é isso? A emoção pulando na tua frente. Não pode. Eu quero que você imagine assim, ó. Tem um cruzador galáctico. Não, cruzador não. Aquelas naves mais leves de combate, aquelas de linha de frente. Star Wars lá. Eu não sei o nome, tá? Mas é aquela mais leve que se movimenta mais rápido. Eu quero que você imagine agora que você está dirigindo aquela nave. Tá? Ela faz manobra, ela faz looping, né? Ela vira. Na hora que você está voando com ela é rápida. Ela consegue derrotar um oponente e já ir logo em seguida já derrotar outro. Quando você estiver operando, você não pode dirigir essa nave. Tá? Você tem que pegar aquele maiorzão, aonde essa nave sai de dentro dele. Ele também tem poder de, de fogo, né? Mas ele é lento. Ele vai se movimentando assim, mas também o dano dele é maior. Eu quero que você imagine que você esteja dirigindo aquela nave maior, onde saem as navinhas de dentro dela. É aquele lá que você tem que dirigir. Igual eu fiz aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó, tô virando ainda. Tô virando. Chegou o Marubozu, tô indo lá, tá preenchendo. Apertei o botão do tiro. Entendeu a lógica? É isso. Ontem ele estava dirigindo a nave rápida, foi lá e já apertou. Aqui é região de venda, não analisou que tinha uma oferta ali, que tinha um raio de queda, né? Mas está tudo bem. Tá? Eu só quero que você entenda essa sensibilidade. Por isso que eu fiz essa comparação. Não foi uma comparação legal, né? Mas dá para você entender. Você tem que dirigir a nave mais pesada e a maior de todas, aquela que vai andar lenta. Para você poder entender tudo que está acontecendo, para aí sim apertar o botão e acertar logo de primeira. Tá? Não pode ir tão rápido. Agora, tem momentos que a gente entra no gráfico que a gente já tem que apertar o botão. Não tem jeito. Tá? Aí sim, mas quando você estiver operando, faça isso que eu estou te falando, tá? Beleza? Então vamos para as explicações. Depois a gente vai para a pergunta do inscrito, tá? Bom, o que nós estamos vendo aqui? Eu tenho região aqui em cima, ó, de resistência. Eu tenho zona de oferta. Eu tenho região de suporte. Eu tenho o que também? O Marubozu de alta, que é um sinal muito importante dentro do gráfico. Ele está já dentro de uma região, né? Mas ainda assim eu não posso apertar o botão. Porque tem um contexto me dizendo, olha, esse gráfico ele pode fazer um preenchimento de área. Então a nossa entrada aqui, pessoal, foi entrada
de preenchimento, ok? Olha só, se eu tenho uma LTB entregando para mim um raio, ó, tem um raio aqui, certo? Olha só, LTB. Se eu tenho uma LTB me entregando o raio, o Marubozu já entrou lá dentro já. E eu tenho uma zona de oferta aqui, ó, preste atenção. Toda essa área é uma zona de oferta. Tá vendo? Então, tenho a resistência aqui em cima, mas depois se tornou uma zona de oferta. Entendo o seguinte. 1. Eu tinha uma resistência. 2. Eu tenho uma zona de oferta porque o gráfico tentou entrar lá dentro lá 2 vezes e não conseguiu. Né? Na hora que ele volta a terceira vez, o que, que aparece? Uma negação. Negação. Ok, tem uma LTB, ele está confluindo com uma LTB. E eu tenho um suportão aqui embaixo. Olha só que interessante. 3. Vamos colocar aqui. 3. Nossa, que 3 pequeno é esse? 3. Eu tenho 4. Um suportão aqui embaixo, me dando aval a operar vendido ali. Tá entendendo a lógica? Olha esse suporte. Que coisa mais linda. Olha só. Fez até um throwback lá no passado. Tá vendo? Confluindo com o passado, ele fez um throwback, ó. Ou seja, está simbolizando alta, mas nesse momento o gráfico está em queda. Tá? Então, eu tenho que entender esse contexto. E aí eu aplico uma entrada de, espero preencher a região. Preencher a região porque eu sei que na zona de oferta os vendedores estão ali para aplicar defesa, para batalhar com defesa. Eles não vão deixar passar. Eu fiz um vídeo, vai aparecer aí para vocês esse vídeo, acho que daqui amanhã eu acho que vai aparecer. Tá? É um vídeo musical, certo? Você vê lá os vídeos que tem a thumbnail vermelha, é o vídeo que eu faço operação, onde eu só escrevo e não falo nada. Muita gente entende melhor do que eu explicando aqui por voz. Tá? Então, deixa eu conferir se o microfone está ligado. Tá ligado, beleza. Lá naquele vídeo musical, eu pego um cenário onde eu vejo uma região de oferta, eu falo assim, não vai passar. E não passa mesmo. Ele vai força, 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 ele termina verde, mas não passa. Tá? Porque eu sei que aquela região, os vendedores estão ali com sede de defesa, eles vão aplicar defesa de qualquer maneira ali. Aí o candle termina com uma negação desse tamanho assim. É o que aconteceu aqui, ó. Zona de oferta. Tá? Então, você entendeu, né? Por quê, né? Nós fizemos essa entrada. Se eu fizer uma ligação entre esse suporte e essa LTB e essa zona de oferta, você já sabe o que está acontecendo aqui. Você sabe por que respeitou aqui também, né? Você tem várias confirmações. Bom, agora nós vamos para outra explicação. E aqui foi uma continuidade. Topo duplo. Olha os topos se alinharam. Topo duplo. O topo duplo, ou seja, tem uma zona de oferta. Tem um suportão aqui. Tem um rompimento aqui. Olha o suportão. Tenho uma zona de oferta aqui, um topo duplo. Tenho um rompimento aqui, ó, bem nessa área. Deixando essa zona de oferta para trás. Olha lá, a zona de oferta não vai segurar por muito tempo, tá vendo? Zona de oferta, ó. Olha lá, foi rompido por um candle de impulsão. Tá vendo? E aí o gráfico retorna novamente em tendência de queda.
Tá vendo? E aqui, ó, eu tenho um preenchimento na área. A minha entrada aqui foi de preenchimento também, tá? Olha só. Aqui está havendo um preenchimento nessa área. Que preenchimento? No 50%. Temos os 50% do movimento que após rompeu aqui a zona de oferta. Tá vendo? Esse movimento aqui, ó. Rompeu a região de oferta, no 50% eu apliquei um preenchimento. Ah, mas Augusto, por que você considera, mesmo que não tenha nenhum candle revertendo, mostrando que tenha interesse naquelas áreas, você considera a área? Porque você tem que também ser bom bastante para interpretar nascimentos de suportes e resistências. Tá? Você tem que saber antes dele acontecer. Tá? E quem vai falar para você? O mercado. O mercado vai falar, ó, aqui vai nascer um suporte ou uma resistência. Lembra do campo estrutural? Então, é isso. Você tem que entender de campo estrutural também. Por que uma estrutura nasce ali? Tá entendendo? É isso. Então, aqui ó, tem tudo a ver com a pergunta do nosso inscrito, tá? Então vamos ler novamente. Augusto, como identificar a estrutura? É o Hélio Bispo. Hélio Bispo, muito obrigado aí por ter essa pergunta para contribuir para a nossa comunidade. Né? O Hélio Bispo, ele pergunta como ter a clareza que o gráfico vai continuar. Ó, por exemplo aqui, por que ele vai continuar? Acabei de falar para vocês. Existe um momento que não foi apresentado para a gente ainda que poderia acontecer. Ou seja, uma região de 50%. O gráfico poderia aqui, ó, 50%. O gráfico poderia reverter aqui ou corrigir aqui, ó. Mas até ele chegar ali, né, tinha preenchimento para ser feito. Então, o que eu fiz? Preenchimento. Tá vendo? O gráfico já saiu de uma região de interesse, um topo duplo. Ele já abandonou a briga de equilíbrio, ou seja, era para ter equilibrado aqui, não equilibrou, certo? Já partiu para o abraço. O que eu fiz? Só conectei a tendência de queda a chegar na região de 50% do gráfico. Tá? Vamos ler novamente para ver se está faltando alguma coisa. Como identificar uma estrutura de continuidade? Então aqui, Hélio, aqui foi uma tendência estreita, tá? É uma estrutura estreita, terciária. Então, vamos lá? Estrutura terciária. Estrutura terciária. Ok? Ela é a menor de todas. É ela que forma o gráfico, ela que faz a estrutura maior ser formada. Né? E o que tinha acontecido aqui? Numa estrutura secundária, opa, escrevi tudo errado. Não é possível. Peraí. Ó, numa estrutura secundária, acabou a briga ali. Né? Olha só. Estrutura terciária, estrutura secundária, e ela retorna de novo com o formato terciário novamente. Então eu tenho que operar terciariamente, ou seja, fazendo o movimento dominante, o movimento agressor, fazendo o que ele está fazendo. Tá? Tendo em vista que dentro do macro movimento ainda eu teria parâmetros de interesse de 50% e de 100%. Entendeu? 50%, opa, e 100%. Olha como ela vai lindamente em formato terciário. Ela vai lá e corrige. Olha lá, ela corrigiu nos 50%.
continuou em formato terciário, vai lá e respeita fielmente o 100% também. E depois continua em terciário mesmo. Tá vendo? Aqui ela se transformou em secundário, não deu prosseguimento. Tá? Então, Hélio, espero ter ajudado você, né, como identificar uma estrutura de continuidade e ter a clareza que o gráfico vai continuar. Quando são terciárias, essas estruturas, é melhor ainda, tá? Para você operar em continuidade. Tá? Agora, quando ela é formato secundário, por exemplo, como essa, aí você tem que ficar atento. Por quê? Porque se eu tenho zona de oferta aqui em cima e tenho suporte aqui, tem que ficar atento, porque ele pode tentar continuar. E quem vai dizer para você? Os candles. E os candles estão ligados à emoção dos participantes. Tá? Que nem aqui, ó, no passado, né? Vamos voltar um pouquinho só para a gente terminar aqui, ó. Olha só, aqui estava em formato terciário. Aí ela formou uma zona de oferta aqui, correto? Vamos lá. Zona de oferta. Então, quando ele desce até aqui e se transforma em uma zona de demanda, eu já sei como que eu devo operar. Tá entendendo? Então, se eu tenho a zona de demanda aqui, marcando, e a zona de oferta, eu estou aqui, né? Eu cheguei em movimento terciário, o gráfico reverteu. Ele reverteu. Beleza. Aí na hora que ele chega aqui, ele já está subindo de novo. Na hora que ele chegou aqui, eu já tenho um contexto formado. Gráfico veio, formou ponto A, foi para ponto B, chegou no ponto C. Tá vendo? Eu posso, por exemplo, tá vendo esse maruboso de queda aqui? Ele é meio complexo, tá? Porque ele não chegou na região. E quando ele não chega, você sabe que o desequilíbrio acontece e pode acontecer essa correçãozinha. Mas depois desse candle aqui, eu poderia fazer uma continuidade e um gain aqui para preencher a região. Por quê? Se eu tenho ponto A, foi para o ponto B, voltou para o ponto C, confirmou a zona de oferta, eu sei que vai haver um ponto D. Tá vendo? Então eu posso pegar o movimento terciário, né, e ficar de fora desse candle aqui, esperar a correção, esperar uma confirmação e preencher. Tá entendendo? Eu faria uma continuidade no terciário para ele terminar de preencher a região, porque eu já tenho um contexto de lateralização. Tá vendo? Agora, Hélio, eu peço para você que, se você ainda não está conseguindo claramente identificar as estruturas que são formadas no mercado, vai com calma, vai fazendo o que você pode e depois vai pegando as partes mais difíceis. Porque assim, tem muita gente que se perde pegando a parte mais difícil. Tá entendendo? E não é esse o objetivo. É você ficar bom nas partes fáceis para depois trabalhar o que está faltando, as difíceis. Tá certo? Então não perca o seu ritmo de aprendizado. Ah, essa parte está difícil, então esquece. Vai treinando até ficar bom nas fáceis para depois voltar para difícil. Tá bom? Aí tem o nosso curso, né, que eu estou construindo. Vai ajudar muita gente, tá? No Brasil todo. Tá bom? E, bom, vamos ficando por aqui, né? Eu acho que a gente já falou demais, né? Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez. Se vocês gostaram das explicações, deixa aquele like especial. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tem aí agora o Instagram para vocês poderem também seguir lá, tá? E também tem o QR Code aí de doação para o canal. Se alguém estiver querendo retribuir, né, o que é ensinado aqui, é só mirar o QR Code lá e fazer a doação para o canal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais!